Sejam bem-vindos a mais um Papo de Negócio. E aqui, como você já conhece, nós contamos histórias de grandes homens, mulheres, empresários da nossa região. Porque a intenção é essa, fazer com que você conheça as empresas aqui da nossa região, do nosso Triângulo Mineiro, da nossa Uberlândia, terra fértil. E é isso que nós vamos contar essa história hoje. Vamos contar a história e eu vou ter que ler para vocês, porque de roqueiro a grande empresário. Hoje nós estamos aqui, um cara que faz a gestão de pessoas, uma estratégia de inteligência. Ele nos mostrou que como é possível liderar com sensibilidade, disciplina, visão e fé. Então hoje eu estou aqui com Felipe Calisto. Seja Ô, bem-vindo, meu amigo. Que honra, que prazer ter você aqui. E vamos contar essa história, vamos bater esse papo que vai ser enriquecedor para você. Você vai ver, então já pega papel e caneta. Muito obrigado, Felipe. É uma honra ter você aqui, meu irmão. que bacana, Alex. Boa- Obrigado, brother. Eu ia falar boa tarde, mas, cara, que abertura bacana, assim, me sinto lisonjeado pela Obrigado, meu amigo. fala. Eu sou realmente um apaixonado em pessoas e acho que a liderança, ela me desafiou mais do que a tecnologia. Então, obrigado pelo privilégio de estar aqui batendo um papo contigo. Ah, que bacana. E antes de começar, a gente bater esse papo, eu não poderia deixar de agradecer aos nossos patrocinadores que nos ajudam a fazer com que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas aqui na nossa região, no Brasil e no mundo. Então, muito obrigado, os meninos da Growth, o pessoal da Tem API, Split Risk, Grupo Combs e Pires, Marco Rural, Seven Seguros e um agradecimento especial para o patrocinador desse episódio de hoje, a Sankia. Muito obrigado pelo privilégio, pela honra de poder contar essa história através do Felipe, que é uma história que se une, né, Felipe? Eu acho que a Sankia tem muito DNA, o seu, né, mais do seu irmão, do Fábio, e das Sim, pessoas que fundaram. Então sim. vamos começar por aí, Felipe, assim, contar essa Bora, história, bora lá. porque, cara, quando eu fui te conhecendo e fui mergulhar na sua história, eu descobri que você teve uma banda de rock. Cara, como que tá aí, né? Rock, TI, então me conta um pouco dessa história, Felipe. Como que nasceu a Sankia, se eu não me engano, 1989, foi isso? Isso, foi 89. E Alexson, eu, como toda criança, né? Primeiro, meu primeiro sonho era ser jogador de futebol, cara. Brasileiro. Putz, aquele brasileiro apaixonado no Pelé, né? Depois veio Zico, né? E Toninho Cerezo, toda aquela geração de 82, 86. E eu era apaixonado no futebol. Mas, infelizmente, com 15, 16 anos de idade, eu já comecei a estourar joelho e eu era craque, cara. Pô, eu era Caramba. bom de bola. Mas aí depois veio a paixão por música. Eu Hum, comecei a compor e a tocar com um grande amigo e a gente montou uma banda aqui em Uberlândia. Eu morava em Brasília, né? A minha aham. infância foi mais em Brasília, mas a gente voltou para Uberlândia. Quando meu pai voltou para Uberlândia, aí eu comecei a estudar no museu e junto com um grande amigo que eu tinha lá de escola, né? A Uhum. gente começou a compor, a fazer nossas canções. Compramos uma bateria de uma igreja que tinha até lá Maranata, né, no bumbo. E chamamos meu irmãozinho mais novo, era o Fabinho, né? Que ele Na época era Fabinho, né? era o Fabinho, que ele era mais baixo que eu, 2 anos mais novo, tal. E aí, cara, botamos o Fábio para tocar bateria. Ele nunca tinha sentado numa bateria, assim como eu nunca tinha pego de verdade uma Uhum. guitarra. E aí começou o sonho de ser uma banda, de se tornar um astro do rock, né? E foi bacana. A gente foi até longe demais. A gente chegou a Sério, abrir show do Kid de Abelha, cara, virou em Uberlândia. profissional, Felipe. Foi, mais ou menos. Eu não chego a dizer Sim. profissional. Mas a gente hoje está lá no Spotify, então se você procurar pelo Solo vertical. Solo Vertical, aí tem até a onda, né? O disco Second Dive, que a gente mais para frente a gente foi fazer uma carreira assim tentando fazer um som mais progressivo, né? Cantando em inglês. Mas o Solo Vertical é da época do RPM, do eh, Capital Capital Inicial, inicial. Blitz, né? Aquela onda do rock brasileiro que tinha muita banda muito legal, né? E aí, cara, a gente era apaixonado nisso, mas não é tão simples quanto parece. É viver de Vou... música, né? Não, não é.
E isso trouxe muito aprendizado para a Sim. Sankia também, para depois a gente usar na empresa. Mas Uhum. hoje eu digo muito, né, resumindo nessa fase da banda, que você compor, você dá vários shows, você conseguiu um contrato na época com uma grande gravadora, que foi o Uhum. que a gente conseguiu, né, com a BMG Ariola, que era a maior gravadora do Brasil, e você lançar o seu disco ainda não é nada, não é É. sinal nenhum de sucesso. Então, isso no mundo do software é a mesma coisa, você fazer um bom sistema, fazer um grande produto e você lançar no mercado assim, ainda não quer dizer sucesso. Você tem que ter muita resiliência e persistência para realmente botar seu disco tocando em cada residência. E sem contar que é um nicho, né, Felipe, de rock, que por mais que o Brasil ele adere esse estilo, mas não é a grande maioria. Não, não. Então é mais desafiador ainda, né? Cara, que bacana. E dá para fazer um paralelo com o software, igual você falou, Dá. e o quanto que isso. Porque a banda ela surge bem antes, né? Lógico que vocês montarem a Começou primeira antes. empresa, começou antes. Mas quando começou a empresa, vocês estavam na band de rock. Eu falei, não, não deu certo pro rock. Futebol não, rock não, Não, deixa eu ir para a linha de TI. a gente estava ainda com a banda e eu costumo dizer, né, como eu vivi muito a vida no estúdio, né, mas teve Uhum. aquele fade, né, o fade in E e o fade fade out. out. Então, a gente foi abandonando o rock e foi começando a Sensacional. tecnologia. Cara, a tecnologia era fascinante e ainda Ah, é. até hoje é. Eu tinha 20 anos de idade, eu ficava encantado, cara, de ver o que que um computador era capaz de fazer. E olha que naquela época o computador fazia muito pouco. A gente nem tinha celular, né? Não tinha internet, não tinha nada disso. Mas, Alexson, eu era fascinado com tecnologia. E eu sempre fui muito apaixonado em matemática. Eu e o Uhum, brother, né? O uhum, Fábio, que sempre esteve comigo, né? Não só na banda, mas esteve também nesse início da Sankhya. A gente era muito apaixonado em exatas, uhum, né? Em matemática, em engenharia, física. E quando eu conheci a programação, o desenvolvimento, né, como é que uhum. funciona o computador, cara, eu fiquei fascinado. Aí foi uma troca de paixões. Eu era, e eu acredito muito nisso, e eu puxo sempre isso na Sankhya. Sim, Se você tem paixão, aí você vai longe. sim. Então, a época que que eu estava na música, eu não estava na música esperando o sucesso financeiro. É que eu era apaixonado. Só que a gente não conseguiu fazer ou a gente interrompeu antes de conseguir. É. Porque quem diria que a gente não teria dado certo se a gente não tivesse continuado, né? Felipe, você tocou numa parte que eu particularmente eu acredito muito, que é todo mundo que corre atrás do dinheiro. O dinheiro ele é um material infinito. Quanto É, mais você correr atrás dele, mais você vai querer, porque ele é infinito. é. E outra coisa que eu entendi agora, há pouco tempo agora mergulhado na minha empresa, foi em Uhum, relação a propósito. sim, E propósito você descobre qual é na caminhada. Mas antes do propósito, e o dinheiro é consequência, isso é é fato, fato. mas antes do propósito, existe a paixão pelo que você faz. É, E a paixão pelo que você faz, a gente comenta muito aqui, tanto na ONG quanto na nossa empresa, que a paixão pelo que você faz, ela só vai ser despertada quando você serve alguém. sim. Quando você tem realmente o sentido, você fala assim, cara, eu vou resolver esse problema, eu vou Exato. atender essa necessidade do mercado ou de um grupo de pessoas. Você está certinho. E para isso, para você fazer isso bem feito, Alexson, cara, tem que ter muita paixão. Bem. Porque vai ter muito obstáculo. Quem vê a nossa história, né? Às vezes a gente vê parentes e amigos falando, pô, Felipe, você está super bem, hein? Tá rico, não sei o quê, a vida é fácil, tal. Cara, primeiro, 35 anos de sol a sol. Até hoje eu acordo 6 da manhã, tomo uma ducha gelada, E eu saio, tomo uma ducha gelada, vou malhar, vou para academia, da academia eu vou para a Sanca e saio de lá às 7, 8 horas da noite. Ou seja, não tem moleza. Eu acho muito interessante assim, quem pensa que é só talento, não, não. Você tem que ter muita relação, você tem que ter muita resiliência. Então, sim. nesses 35 anos, pô, teve vários momentos que eu e o brother sentamos na calçada e falamos assim, cara, vamos fechar? Vamos Hum, largar disso? Porque
quem imagina que a vida é romântica como é depois contada nos livros, né? Porque eu tô doido para depois escrever um livro e falar, pô, cara, olha que bacana, mas não é. Deu certo, foi um Pô, sucesso. tem muito tropeço, tem, É. tem muito obstáculo, né? E é aí que vem a paixão, né, Felipe? Porque é a paixão pelo que você faz. Porque a gente estava conversando nos bastidores, então para você vai entender a vida de um CEO de uma grande empresa, você vai entender que para estar acontecendo isso hoje, precisou de uma decisão do Felipe, porque ele tem uma empresa para administrar, ele tem reuniões, ele tem workshop que vai fazer em São Paulo, ele tem reunião acontecendo hoje, mas ele decidiu levantar às 6 horas da manhã, ir para academia, cuidar do corpo, da alma, do espírito, da mente, para que a empresa continue evoluindo, né, Sim, Felipe? E as sim. pessoas acham, mas isso só acontece porque é louco daquele que acha que ele vai empreender, ou ele vai se tornar empresário e vai sentar na rede em casa e É, esperar o dinheiro cair na conta, né, Felipe? é. E tem muita gente que pensa assim, Tem né? essa Que ser ilusão. dono de empresa ou ser líder, né? Ser gerente, é você ter uma mesa bacana e uma secretária e você ficar lá. E nós somos adeptos lá a realmente as pessoas mais hands-on, né? O que a gente chama de hands-on. Hands-on. Pessoa que arregaça as mangas e vai Bora. pro... Cara, a gente tem que estar ouvindo o cliente. Olha só, em 89, 90, a gente já fazia coisas que os gurus ingleses, né, e americanos falam hoje, e tem nome bonito para isso, por exemplo, co-creation. Co-creation. Pô, eu fazia co-creation sem saber que isso existia, cara. Eu sentava com os meus clientes e ouvia e aprendia demais com eles. Então, eu sentava com o Paulinho da Junco ou com o Alexandre da Castro Naves, né, que foram as empresas aqui de Uberlândia que acreditaram na gente, né, no início Uhum. e que, graças a Deus, hoje estão grandes, estão crescendo também. Então, a gente pegou, nesse início, a gente aprendia muito. Sim. O seu Rubens, lá da Irmãos Spirandelli, caramba, o tanto que o seu Rubens apostou na gente, que era uma empresa pequena, e Spirandelli era gigante na época, e ele, sabe, a gente aprendia e construía a solução junto com eles. E olha só que bacana, Alexson. Muito bom. Na época, como a gente não tinha comunicação, Uhum. então a gente começou, e só tinha mato em termos de tecnologia, a gente começou a fazer um sistema integrado que integrava compras, vendas, financeiro, estoque, numa época que todo mundo controlava estoque e financeiro na No papel, caderneta. caderneta, nota de bloquinho. E aí eu costumo brincar com a turma é o seguinte: eu e o brother e vários funcionários que nos acompanharam nesses anos, nós fomos co-inventores do ERP. Porque sem saber que existia o Caramba. ERP, nós criamos. A gente criou a solução de ERP num mundo que não existia o ERP. Então a gente começou a fazer um sistema integrado de gestão e a gente chamava de Sistema de Gestão Empresarial. Que era o SGE, lá Era em o SGE, 1990. exato. A gente era muito criativo, né? O nome do Os sistema é SGE, Sistema de Sistema de Gestão Gestão. Empresarial. Então, assim, mas é coisa da época, né? É, Moleque lógico. de 20 anos, tal. Mas olha que bacana, cara. A gente começou a ver que tinha uma necessidade no mercado. Então, não é que a gente foi genial, não, a gente estava buscando atender uma necessidade, aí volta naquela questão da paixão. Sim, Você vai buscar o dinheiro ou vai buscar resolver uma uma necessidade que tinha necessidade. no mercado? Então, aí a gente começou a fazer esse sistema integrado, cara, e graças a Deus virou isso aí, né? E é bacana já falar do SGE, Felipe, e surgiu nessa, você e o Fábio já estavam, já eram formados, vocês eram programadores, né? Você Sim, nasceu lá dentro, é, então vocês programaram. E o que é bacana foi que ele nasceu de uma dor. E qual foi essa dor? Qual foi o feeling para você falar assim, não? Porque assim, o sistema de gestão, o SGE é empresarial, mas a- naquela época e até hoje, um sistema de gestão empresarial, ele abrange muita coisa. muitas Então, qual áreas. foi a dor lá em 1990 que vocês resolveram primeiro? Ah, primeiro que lá, como eu estudava em Brasília, né, eu Uhum. trabalhava lá no TST, né, Tribunal Superior do Trabalho, eu já fui funcionário público. Então, enquanto eu trabalhava no TST, eu fiz o curso de análise de sistemas. Uhum. Então, isso é até um diferencial bacana da Sim. Sankia hoje, que eu e o Fábio, a gente tinha formação mesmo de arquiteto, né, de desenhista, de analista. E muitos dos nossos concorrentes, e até gigantes, eles têm a solução deles construída, eu diria assim, até para fazer a mesma alusão ao arquiteto, né, da construção civil, É. a solução deles foi construída por pedreiros, cara.
Então, Caramba. você tem bancos de dados aí com estrutura de pedreiro, sabe assim, sem ter aquela inteligência que o analista de sistemas tinha que ter. E, gente, são empresas gigantes, são empresas grandes. Então, o que que a gente tem hoje como diferencial? Pô, a nossa solução tem mais performance, tem mais segurança, tem mais capacidade de suportar grandes volumes. Uhum. Então, a gente teve vários ganhos com esse desenho, né? Mas voltando aí para o que você perguntou, na época a gente olhava qual necessidade, a gente olhava para um empresário e você imagina um empresário que não tinha como controlar o estoque dele, ou ele não tinha nem como controlar o financeiro. Por quê? Porque era caderneta mesmo. Imaginar o mundo assim, eu não sei se você viveu isso, mas você chegar na fila do banco e para descontar um cheque, a pessoa do caixa, aliás, não sei nem se quem está me ouvindo sabe o que que é cheque, tá? Mas cheque era um documento que a gente assinava para pagar alguém Muito bom. e você tinha que ficar numa fila de banco e o cara ia lá atrás do caixa, anotava à mão, pegava, ó, o Alexson tem um saldo de R$ 500, ele está dando um cheque de 100, então o saldo dele é 400. À noite, isso ia para o processamento bancário e a gente processava, né? Então, o mundo, gente, era assim. Aí, como é que a empresa fazia nota fiscal? No talonário, fazia à mão. Na mão. Como é que ela controlava estoque? Na mão. Então, por que que nasceu o SGE? Porque a gente queria imprimir nota fiscal pelo computador. Imprimindo nota fiscal pelo computador, eu falei, já que eu estou fazendo a nota fiscal, eu posso fazer o seu controle de estoque. Felipe, mas cara, eu fico me perguntando como é que funciona a cabeça de um visionário. E eu vou te falar aqui, obrigado primeiro, porque eu tenho o privilégio de estar aqui no meu. Cara, eu tô de camarote, então se Que você tá isso, em casa, anota, porque eu tô que aqui de isso. camarote e tô anotando. Então, assim, sabe por quê? Porque eu fico pensando, eu fui um cara que trabalhei 16 anos numa empresa só, né, na Cargill. Então, quando você trabalha numa empresa só, você acaba que vai pelo que essas pessoas ditam, né? De 2018 para cá, que eu venho nesse empreendedorismo e agora, de fato, empreendendo com a minha empresa, não intraempreendendo, né? Como Uhum. eu fui por algum tempo, mas desde o Dentro ano da passado para Cargill, cá, e depois da Cargill, fui dentro das outras empresas sim. intraempreendendo. Agora que eu estou empreendendo mesmo com a minha empresa, mas eu fico pensando, porque eu fico o tempo inteiro lá em casa pensando nisso, porque tá, hoje é muito mais fácil do que na sua época, que é 1990. Mas como fala assim, cara, Talvez, talvez. Por será, que que eu Felipe? diria talvez? Só, deixa eu concluir, só para você Sim, entender, aí você, lógico, como que surgiu na sua cabeça, eu quero imprimir nota fiscal no computador. pois é. Bom, primeiro que é o seguinte, não era nem surgiu da minha cabeça, aí é que Ah, está o tal do co-creation. Você uhum, ouvir, você sentar do lado do cliente e ver o desespero dele. Então, uhum, eu sentava do lado dos meus clientes e o cara emitindo nota fiscal, assim, tendo que preencher a mão. uhum. Aí, quer dizer, era uma necessidade da época, Ah, né? ok. Então tinha gente que usava a máquina de escrever, aí teve Uhum. gente que evoluiu, foi para a máquina elétrica, mas era de Era escrever. escrever. Então, assim, a gente via que aquilo precisava ser disruptado, né? Aquilo precisava ser transformado. E aí algumas coisas vinha de inspiração realmente Ok. nossa, mas muita coisa vinha De de você ouvir. escutativa. Escuta, cara. Ó, o maior, assim, a maior característica que um líder ou um empresário pode ter é de realmente ouvir. Cara, Muito bom. ouve as pessoas geniais que estão à sua volta, ouve os seus clientes, porque aí você vai ter insights maravilhosos. Mas se você está naquela arrogância de só falar, não vai. Agora, o que que eu ia te interromper aquela hora de falar que hoje é mais fácil? Cara, eu tenho o costume de achar que também hoje é mais fácil, porque você tem muito mais ferramenta, né? Hoje, poxa, Sim. porque eu costumo dizer, Alexson, que a inovação, ela é uma forma que a gente tem de mexer o Lego. Você imagina o seguinte, como é que surgiu, eu que gosto de pedalar, Uhum. como é que surgiu a bike assistida? A bike assistida, para quem não conhece, é uma bike que tem um motorzinho no pedal, ela não tem acelerador, mas quando você pede ajuda no pedal, ela te ajuda a pedalar. Olha que ideia genial. Ela não é uma bike elétrica, Uhum. mas ela te ajuda a pedalar. Você também é ciclista, você conhece. Exato. E como é que nasceu a bike assistida?
Alguém já tinha a bike, alguém já tinha feito o eixo, tinha feito o motor, alguém fez a bateria. Um genial foi lá, juntou isso tudo e montou a bike assistida. Então eu vejo que a maioria, por exemplo, como é que você fez o Uber? Pô, o Uber é alguém que entendeu o uso do GPS, entendeu o uso do smartphone, entendeu o uso de isso e aquilo. Então eu enxergo a inovação como um Lego, Sim. porque você Encaixando pode peças. compor várias coisas que existem para fazer uma coisa que não existe. Sim. Você cria algo genial, É. partindo de um monte de coisas geniais ou inúteis. Ou Tem inúteis. até coisa inútil que você junta e de repente ela se torna útil. Então, partindo desse princípio, na época, em 1989, quando a gente começou a Sankia, só tinha mato, não tinha nada para fazer. Então, tinha uma oportunidade gigante para a gente ser criador. Porque aí você olhava e falava assim, cara, não tem nada no ramo de tecnologia, Exato. não tem nada no ramo de gestão. Por outro lado, eu não tinha as ferramentas maravilhosas que tem hoje para fazer gráfico, para fazer dashboards. Então, para a gente montar um sistema em COBOL, Clipper, Nossa, C++, COBOL, santo. COBOL. cara, você tinha que fazer na unha. Então, COBOL. era muito difícil. Agora, esse dia eu estava fazendo um onboarding, né, da Uhum. turma que entra na SAM, que eu gosto sempre de conversar com a turma que chega, né? E eu estava falando para eles o seguinte: tá, então dá para considerar que hoje é mais difícil que 89. Então hoje é mais difícil criar algo novo, Criar algo novo. Ok. porque hoje já Ok. está, a maioria já foi Ok. inventado. Mas faz um transporte para daqui 20 anos. Aí você olha para hoje e fala assim, cara, hoje não tem nada do que nós vamos ter daqui 20 anos. Então, Exato. existe um universo gigantesco de coisas a serem inventadas ainda. Só que o cérebro da gente ele está sempre limitado ao atual. Então, não pensem que em 1989 eu pensava como hoje, que lá era fácil. Eu achava que era muito difícil. É, cara, aí foi a primeira virada. E a segunda foi sair do SGE pro MGE. Aí Me conta um pouco dessa história, Felipe. foi um desafio. Continuou, assim, porque, gente, só para vocês entenderem, se o desafio de criar é, é grande, né? Porque você precisa estar à frente do seu tempo, e o desafio de mudar, é, Felipe, de se de se reinventar. reinventar com É, algo que já estava dando certo. Porque, é. quanto foi, Felipe, Foi em 95, 95? 96 a gente já tinha mais de 300 clientes. Então, Caramba! para uma empresa regional, né, que a gente era Aham, bem regional, era sim, mais Uberlândia e região, sim. a gente já tinha um mercado grande aqui, Aham, mas olha que bacana, cara, esse tema, né, Alex? aham. E a gente romantiza, né, depois que a gente já é mais velhinho, né? Então a gente chega e fala, cara, na época era assim, muito difícil Uhum. imaginar que a gente ia ter que jogar tudo fora Exato. e fazer o novo. Isso E aí. foi o que a Sankia fez. Nós fomos muito corajosos. Ah, Nós pegamos o sistema SGE, aham. aproveitamos só o que a gente tinha aprendido com ele e jogamos fora. Para você ter uma ideia, nessa época, em 95, todos os nossos concorrentes simplesmente pegaram a versão que eles tinham, seja em COBOL, Clipper, seja o que for a ferramenta de desenvolvimento que existia na época, e eles migraram para o ambiente Windows, tá? Obrigado. A Sankia, nós não aceitamos isso. Por quê? Porque a gente sabia que a mudança para o ambiente gráfico não era só uma mudança de carinha. Uhum. Ela ia ser uma oportunidade para a gente mexer total na tecnologia. Cara, nós fomos muito corajosos. Nós jogamos tudo fora. E aí a gente reinventou o conceito de cliente-fornecedor. Até isso. A Sankia foi Caramba. inovadora porque na época existia cliente-fornecedor, contas a receber, contas a pagar, notas de venda. Cara, a gente tinha muito cliente nosso que tinha clientes deles que eram também fornecedor deles. Então você tinha redundância cadastral. Uhum. Aí a gente criou o conceito de cadastro de parceiros. Parceiro, Nossa. ele era tanto cliente quanto fornecedor. Você podia ter tanto contas a pagar como É contas a verdade. receber. Opa, desculpa, teu barulho aí, André. Mas, ou seja, então a gente começou a mexer com conceitos, cara. A É gente verdade. começou a Sim. transformar coisas no nosso mercado Uhum. que depois foram se tornando padrão de mercado, sabe? E quando a gente teve a grata surpresa de lá na FenaSoft, né, em 1997,
ver nossos concorrentes, né, chegando na frente, porque eles já estavam com a solução pronta, mas era muito precário. Eram soluções que não tinham performance, não tinham segurança. E a gente não, a gente já migrou para um banco de dados parrudo, com uma consciência de analista de sistema, a gente redesenhou o banco de dados. O nosso sistema ficou com uma cara muito mais voltada para o Analytics. Olha só, em Nossa, 97, falar em 98, analytics, a coisa gente tudo já pensando surgindo. em. A gente não usava o termo Analytics, Analytics, a né? gente falava de BI ou gestão de lado gerencial. Ah, Então, nem BI não era, aham. olha, a gente tem uma série de ferramentas gerenciais, mas já era a visão no resultado maior do que a visão só no operacional. Então, eu acho que foi uma ousadia muito grande, porque a gente chegou atrasado. Ou seja, quando a gente chegou para lançar nossa solução em 98, nossos concorrentes já tinham lançado em 97. Mas quando a gente lançou, essa solução nossa nos deu Robustez, musculatura, musculatura. robustez para começar a concorrer a nível Brasil. E hoje, eu acredito que ainda hoje, com uma. E a gente tem novidades aí que eu tô louquinho para falar aqui, mas, cara, a Sankia eu acho que ela tá na crista da onda, sabe? Assim, em termos de tecnologia. Ah, vocês têm problemas? Temos, a gente Todo tem lugar tem, desafios, né? todo lugar tem, mas, cara, é muito difícil ter um concorrente que está conseguindo acompanhar a gente no que a gente está fazendo em termos de tecnologia e de gestão. Para você ter É. uma ideia, hoje nós já somos, na minha visão, de RP de porte do nosso, a nível nacional, o único RP que tem um copiloto, ou seja, a gente tem uma IA que está do lado do nosso cliente ali, orientando já como ele fazer, até construindo telas para ele. Isso vai ser lançado a semana que vem. Eu vi a apresentação hoje e fiquei maravilhado com o que tem, o que está saindo da versão nova. Mas mesmo que já está no mercado, está na frente em Sim. termos de segurança, de performance. É assim, e eu acho que essa essa dianteira que a gente conseguiu começou lá em 95. Exato. Para Visão de o futuro. nosso concorrente hoje chegar no que a gente tem, com o volume de clientes que ele tem hoje, que aí é muito mais É difícil muito mais difícil fazer essa virada, né, fazer Felipe? essa virada, eles vão ter que ralar muito. E essa, Felipe, antes de entrar no nosso, porque essa não foi a única virada do SGE para o MGE, nós vamos falar da outra e já está surgindo coisa nova, mas em cima dessa outra. Mas nessa época vocês estavam com quantos funcionários, mais ou menos, Felipe? Em 95, a gente Ah, devia ter uns 15, 15, 18, no máximo 20 funcionários. sim. No máximo. E não se assustem, nós vamos falar. Eu tenho um número, eu acho que não está atualizado, mas eu tenho um número aqui de quantidade de funcionários É, hoje. Cresceu um pouco, né, Felipe? cresceu um pouquinho. É, mas eu acho que é um tema, antes de falar do próximo pulo do sistema, né, do Sankhya, eu gosto muito da cultura, da gestão e cultura. E tem um negócio que vocês lançaram, aí eu não me recordo o tempo que foi a universidade corporativa, Felipe. Ah, Porque cara. vocês trabalham isso muito forte e é muito ver alguma paixão que eu tive quando eu fui do Mundo Corp, né, que eu trabalhei naquela multinacional que eu te falei, Sim. mas que eu sinto também isso na galera da Sankhya, que é a paixão por trabalhar na Sankhya. E quando você vai falar de desenvolvimento, parece que todo desenvolvedor, eu tenho até o meu sócio, o André, né? Agora eu vou rasgar cedo aqui e vou contar uma fofoca. Ah, Mas meu sócio André falou que ele é da área de TI, trabalhou na Algar, e falou assim: nunca foi chamado para entrevista, mas já mandou vários currículos para a Sankhya. olha, que isso. Não, André, vamos lá. Não, vamos mais não. Agora não. Agora não me roube ele não, né? Vamos virar parceiro. A gente... Mas é uma paixão, Felipe, que eu vejo que isso vem muito de vocês, cara. Essa cultura. E É, a Universidade Sankhya, quando que ela surge e ela veio para alavancar isso, ela veio para trazer essa sim. cultura. Porque cultura não é missão, visão e valor, né, Felipe? Não, não. A menos que isso esteja realmente na veia, Na né? cultura, É, a missão, a visão e o eu valor. costumo falar, eu estava recebendo a nossa nova diretora de marketing, né? Uhum. E eu estava contando para ela que até a frase liberdade para evoluir tem Boa. tudo a ver até com a nossa estratégia de desenvolvimento. Você fala Uhum. assim, não, mas não é uma frase marqueteira, não, não, não.
tem a ver com a nossa visão, com a nossa missão, está tudo ligado. Então, quando valores, missão, visão, propósito, está tudo ligado, cara, a equipe sente consistência no Sim, plano, sabe? sim. Então, assim, para te dizer, a gente, cara, a gente sempre foi muito apaixonado em gente, apaixonado em tecnologia, e a gente sempre teve esse sonho de realmente transformar a sociedade através da gestão, que é onde a Isso é gente, muito forte. e eu acho que é onde a gente pode mexer. Por Uhum. quê? Porque não é na tecnologia, mas é na gestão. A gente tem que trabalhar a gestão. E aí, cara, a universidade surgiu, eu acredito que ela começaram os ensaios dela por volta de 2002, 2004, mas eu Tá acho que ela bem. nasceu mesmo em 2006, Uhum. e ela nasceu desse fundamento que a gente tinha de falar assim, sem a qualificação dos nossos profissionais e dos nossos clientes, o nosso produto não vai para frente. Não basta você fazer um produto bom se o Sim. pessoal não está preparado para usar. Então a gente começou e a gente teve uma diretora, né, e tem ela até hoje, a Jane, que conduz a nossa universidade. Ah, Ela colocou uma disciplina e um modelo de universidade mesmo, com toda uma pauta de cursos, treinamentos, sabe? Então é um processo tão bacana, cara, que a gente até oferece isso às vezes para o nosso Instituto Projeto sim, de Vida. A gente oferece para profissionais que a gente forma lá, porque a pessoa que faz a Universidade de Sanque, ela tem muito maior empregabilidade. Porque a gente não exato. fica só ensinando técnicas, sabe? Tipo, clique aqui, faça isso, faça aquilo. A gente explica o que que é como que se faz um custeio, o que que é margem de contribuição, o que que é ponto de Nossa, isso equilíbrio. é. A gente trabalha esses fundamentos que são importantes para os empresários, né? E a gente, na época, a gente percebeu, Alexson, que o negócio não era ser desenvolvedor de sistema, mas era ser um transferidor, se é que existe, de conhecimento. A gente tinha que Putz. ser forte em transferir conhecimento. E a universidade nos ajudou muito, porque ela trouxe uma maior disciplina para a Sankhya e para os clientes, consequentemente, e trouxe um maior compliance. Tipo, quando o nosso instrutor, a gente tinha um instrutor humano indo no cliente dar treinamento, a gente nem sempre tinha uma garantia de qualidade. Agora, a gente Uhum. tendo os cursos, o ensino à distância, tendo todo o modelo de qualificação, certificação, a gente tem uma maior segurança do aprendizado do cliente ou do nosso profissional. E isso trouxe para a gente também vários prêmios no Sim, no GPTW, por GPTW. exemplo, porque a equipe nossa percebe que na Sankhya as pessoas têm muita oportunidade de desenvolver. Isso é um valor grande Sim. nosso, é o desenvolvimento humano. É aquela agonia que eu acho que vem dos fundadores, né? Eu e o brother, cara, aquela coisa de falar assim, cada dia você tem que estar melhor que no dia anterior. Então a gente busca muito inovar e por isso que eu chamo a Sankhya de uma startup de 35 anos. Cara, Caramba, a gente está isso é muito. sempre jogando fora a Sankhya do passado para a gente reinventar a Sankhya do futuro. O dia que a gente perder isso, o risco que a gente corre é do concorrente nosso rasgar a Sankhya do passado. Enquanto é a Sankhya matando a Sankhya, a Sim, gente está lá na exato. ponta. Por isso que eu tenho essa ousadia do mineiro de Uberlândia, né, de falar assim, cara, é muito difícil o pessoal superar a gente, porque a gente está numa aceleração e a gente está com uma equipe assim, equipe genial. E isso é uma outra coisa, né, que eu diria para vocês. Quem não valoriza muito gente, Hum, hum. eu digo o seguinte, cara, aprende a Se amar a gente, prepara, né? porque, pô, por mais que a gente use a IA, e nós estamos usando muito bem a IA, são as pessoas que fazem a diferença, cara. As Sim, pessoas sem que vão dúvida. construir e as pessoas com aquele ingrediente que a gente falou agora há pouco, Lá atrás. paixão. Paixão. As pessoas, não é aquela pessoa que está trabalhando no chicote, não. Esse negócio de controle de ponto, horário, nada. Tem que ser paixão. E deu, e foi. Se você falar de controle de ponto, que aí a gente vai entrar na cultura, vai entrar em pessoas capacitadas, que aí você fala assim, vamos jogar agora a Sanker MGE e vamos lançar um danado tal de Do EIP. web. De novo, e Joga aí eu fora não sei tudo. se foi nessa época, que foi bem na época ali da pandemia, essa decisão, porque aí todo mundo foi para home office. É.
Não, mas o Sunkia Web, ele A web nasceu, vem antes, né? a Bem gente antes. começou, para É. você ter uma ideia, o tanto que a gente foi pioneiro. A gente lançou o MGE em Uhum, 98. uhum, Em 99 ou 2000, eu e o brother fomos para um evento em Las Vegas, porque a uhum, gente ganhou o prêmio no Fast Service, um software aham, que a gente tinha de frente de loja. A gente ganhou e foi participar da Condex Las Vegas. uhum. Chegamos lá, só se falava em web. Aí eu olhei para o brother, ele olhou para mim, cara, a gente acabou de fazer um sistema inteirinho para o Windows e agora nós vamos ter que jogar fora. Cara, aí a gente em 2002 começou a fazer a solução web. Olha só, 23 anos 23 anos atrás. atrás. Tem concorrente nosso Que até ainda hoje. batendo cabeça hoje para tentar Uhum, migrar a solução para a web. Nós uhum, começamos em 2002, nossa solução é full web desde 2012, uhum. tá? É, 2011, Full não, 2012. porque em 2012 ainda faltava às vezes contabilidade, folha, tinha um ou outro módulo É, foi lá em que, gente, 2012 que surgiu o Mar Gestão, loja isso, que aí online, Sanca Vision, é aí outro, é outra história. outra história que é fantástico, mas assim, só para vocês entenderem, o RP é muito grande, é um Uhum, sistema gigantesco. Então, na época, em 2012, a gente já tinha o núcleo principal do RP todo na web, uhum, mas tinha um módulo contábil, um módulo tipo, sei lá, patrimonial, que ainda era o Windows, né? uhum, Mas eles se comunicavam harmoniosamente. Mas aí, cara, como a gente nunca para de inventar, né? Eu e o brother e a turma que estava com a gente, aí o brother trouxe essa criação genial que é o Marra Gestão, uhum. que o Marra Gestão foi uma ferramenta de diagnóstico, né, para a gente sair fora do campo da tecnologia e entender mesmo a dor do cliente. E para linha de negócios, a linha de Isso, business a mesmo. gente vê cada, assim, identificar cada gap que o empresário tem lá, para a gente realmente falar assim, cara, eu tenho um remédio para essa dor sua. Então, uma gestão que hoje está bem mais maduro do que estava lá, mas é uma coisa que até hoje é tida como inovadora, porque nós Exato. não temos isso nos concorrentes, com a qualidade que a gente tem na Sank. E é lógico, aí a gente criou várias ferramentas, né? A gente começou com o conceito de plataforma, Alexson, em 2012. A Isso. gente já saiu daquela visão de sistema de gestão empresarial para uma plataforma, porque a gente pensava o seguinte: a Sankia sozinha não vai conseguir construir tudo que o empresário precisa. Uhum. Então, se a gente tem uma plataforma com vários desenvolvedores de um lado e os clientes do outro, a gente dá autonomia. Aí nasceu, olha só, nasceu lá em 2012 a frase que foi talhada em 2024 pelo pessoal da Troiano, Uhum. foi uma consultoria lá de São Paulo, que ele viu isso na Sank. Aí ele talhou essa frase, liberdade para evoluir. Mas em 2012 a gente começou a construir uma plataforma onde o cliente tivesse uma liberdade, ele não dependesse só da Sankia. Onde ele tivesse. Nós temos mais de 150 mil pacotes gratuitos nessa plataforma. A gente criou o ambiente Uhum. de De colaboração, né, o colaboração. Place. Uhum. Então, o cliente, cara, ele não só pode compartilhar pacotes deles, mas ele pode pedir coisas que outros fornecedores, que não só a Sankia, podem fornecer. Então, nosso objetivo era tirar a dependência, porque a gente não queria ficar vendendo customização, vendendo consultoria, que muitas vezes o mercado pensa que é com isso que a gente ganha dinheiro, e Uhum. a gente não queria essa Uhum. fatia. A gente queria dizer o seguinte, cara, eu vou criar um gerador de relatórios, um gerador de gráfico, um gerador de De arquivos, arquivos. e você vai lá e desenha um layout e faz do jeito que você quiser. Ah, é? Você não quer me vender a consultoria para você fazer isso? Não, não, não quero. Tanto que tinha um concorrente que falava assim, Felipe, você é louco. Você vai fazer, botar um gerador de relatório na mão do seu cliente, aí ele não vai te comprar a consultoria. Eu falei, cara, acho que louco é você querer vender esse tipo de coisa, porque eu quero dar uma autonomia para o cliente para ele poder evoluir. E hoje em dia, cara, na época podia parecer doido, mas hoje em dia não tem volta. Quem quiser ir para outro caminho, para mim é fria, Sim. porque o cliente, cara, ele precisa de autonomia para ele ter velocidade. Com as ferramentas de IA hoje, você não tem mais aquela de ter um relatório. Cara, você pergunta para a IA o que você quer e ela te responde ali na hora. Até o nosso construtor de dashboards, que é fantástico, é maravilhoso, daqui a pouco ele não faz mais sentido. Sim, é Porque verdade. você vai perguntar para a Bia.
Respondeu, pronto. Ela não E até se precisa. você quiser em gráfico, ela vai te entregar um gráfico. Ela te entrega em gráfico, Ela te cara. entrega em gráfico. Então, assim, ah, mas e o relatório? Ah, cara, relatório já tem cheiro de mofo, acabou, acabou. Relatório gigantesco. Eu tenho alguns clientes, porque a minha formação, antes de ir para a linha de negócio, eu sou cientista de dados. Quando você falou de RP aí fora, que não tem uma estrutura de dados, eu sei bem como é. Eu sofro bem É, em alguns casos que a gente pega. Mas, e agora, Felipe, vocês estão vindo muito forte com isso, cara, que é lançar, entrando nesse mundo de IA, que é a BIA, né? Que ela vem. Mas é porque o conceito de inteligência artificial, o pessoal ainda não, eu acho que o pessoal ainda não entendeu, Felipe. O conceito de inteligência artificial, que você conhece mais do que eu, que surgiu bem, bem lá atrás, esse sim. conceito. Só que o pessoal, porque aí nós temos duas fatias aqui, eu quero separar essas duas fatias, e eu queria que o Felipe falasse para a fatia que realmente importa a inteligência artificial como forma de inovação. Uhum, Porque agora está muito no conceito da inteligência artificial para o usuário final. E o sim. usuário final utiliza do jeito que quiser, Felipe. Ele utiliza para pesquisar, ele Uhum, utiliza para gerar imagem, ele utiliza para brincar, ele utiliza para gerar vídeo que não tem nada, nenhum contexto. Mas eu quero que você, que quer de fato aprender com quem faz para gerar negócios, Felipe, como que a Sankhya entendeu e ela está colocando em prática? E isso é uma forma prática agora de você falar que o empresário, assim como você, né, assim como nós estamos indo para esse caminho, uhum. o nosso maior patrimônio, nosso maior bem é nosso tempo. Então, antigamente você tinha que parar ali o meio-dia para fazer uma pergunta para entender sua empresa. Hoje, a Sankhya com a Bia, você consegue perguntar e ela te responder, às vezes, um Em KPI, um segundo. indicador em segundos, que vai mudar completamente o seu faturamento do próximo mês. Uhum. Ah, a Sankhya, pensando em gestão, como utilizar a gestão para melhorar a vida das pessoas, dos empresários, ela está muito mergulhada na IA com esse contexto, né? Sim, Isso não é de hoje, né? Mas sim. ela vai. E a evolução dela da Bia é sempre para esse contexto, certo? É, a Bia, desde o nascimento da Bia, né, a gente criou um conceito da Bia muito voltado para a inteligência de negócio. Então, a Uhum. Bia, inicialmente, ela respondia sobre o seu EBITDA, sua lucratividade, seu crescimento de faturamento, crescimento de vendas, tal. E ela continua com essa vertente que você citou Sim. aí, a inteligência de negócio para ajudar o gestor na tomada de decisão. Só que hoje, com a Bia, tendo a Bia lá como copiloto de Uhum. gestão, cara, ela está ajudando no dia a dia. Tem Então, tarefas. ela atende tarefas, ela faz Caramba. coisas por exemplo, ela pode baixar um título para você. Então, você está lá e fala assim, Bia, vai lá e pega aquele contas a pagar ali do fulano e baixa ele para mim. Ô, Bia, sabe aquele último pedido que eu fiz para o fulano de tal? Traz aquele pedido na tela e duplica ele para mim. Então, assim, olha o que que vai virar e o que está virando, né? E eu quero ser bem honesto contigo, vou expor minha vulnerabilidade aqui. Até 2023 eu acompanhava a IA com o raciocínio de analista de sistemas que eu fui. Aham. Hoje eu sou um executivo, né? Eu só não ando de terno e gravata, tá? Mas eu sou um executivo e eu não sou mais um técnico. Mas eu ainda penso como um técnico. Sim. E eu não consigo entender a IA, cara. A IA de 2023 para cá, quando surgiu o chat GPT, saiu da minha consciência do que era programação. Olha só o que eu estou falando. Caramba. O, o, o algoritmo que as IAs usavam antes, eu entendia. Você faz um while, É um lógica, né? loop, era uma lógica. Eu falava assim, cara, tem uma lógica de Abre e programação fecha para clara colchete que vai e. lá e analisa a margem de contribuição, analisa o giro. Quer dizer, eu sempre tive o pensamento muito matricial, assim, Uhum. sabe? Ah, como é que eu vou fazer a sugestão de compra? Pô, é uma baita inteligência, mas eu leio lá quais foram os pedidos, os produtos que mais giraram, qual é o prazo de entrega do produto, tal. Quer dizer, eu tenho uma série de fatores ali e eu calculo e chego com aquela inteligência. Uhum. Agora, cara, essas IAs com LLM Uhum. que entendem o que você está falando, entendem.
entendem um problema complexo, elas fazem textos complexos, assim, bastante contextualizados com o que você pede. Cara, é incompreensível. Eu acho que o que esses gênios da tecnologia estão fazendo, enquanto aqui no Brasil a gente tem que brigar com o governo e com os sindicatos, o que esses gênios do Vale do Silício Estão estão aprontando. inventando com a IA. Agora, nós, o que eu diria a vocês? Nós, como usuários, nós temos que explorar o máximo dessa ferramenta. Então, lá na SANC, a gente está usando a IA em todas as áreas. A Universidade Corporativa só cria cursos agora com a ajuda da IA. O RH só faz descrição de cargos, faz um monte de temas lá, tudo usando a IA. O funcionário que não usa IA hoje, ele vai morrer porque não dá para competir. Voltando, eu falei para vocês que eu gosto de bike. Imaginem vocês pedalarem numa bike comum e eu tô do lado de vocês, velhinho, com 60 anos, com uma bike assistida, e a gente subir numa montanha. Gente, eu vou subir, vou estar lá em cima tomando um vinho com queijo, vocês vão ainda levar meia hora para chegar. É verdade. Então, para mim, a comparação que eu faço hoje no mercado é essa, viu, Sim. Alexson? Se você não trabalhar, a empresa que não trabalhar com IA, é como se ela estivesse competindo, ela de bike, enquanto o outro cara está motorizado. É. Então, não tenha dúvida que vocês têm que descobrir logo quais são os. Cara, eu uso IA até para analisar uma receita. Eu fui num médico aí para ver se eu dou uma agitada, né, hormonal. Aí eu peguei a receita, o print, Mandou na IA. mandei para o GPT o print. Cara, eu fiquei impressionado com a análise. Ele pegou o print que estava mal feito, traduziu em texto, né? Ele já leu Uhum. todos os elementos, falou de cada elemento individual e fez a combinação entre eles. Falava, ó, esse elemento combinado com esse vai te dar melhor memória, você vai ter melhor sono, mais isso, mais aquilo. É fantástico, cara. É. Então, quem não estiver usando, eu digo o seguinte, cara, se liga porque o mundo mudou. É como você não usar smartphone hoje em dia. Não dá mais para viver sem smartphone, não vai dar para viver sem a IA. Mas, infelizmente, por enquanto, nós vamos ser mais consumidores. Tem alguns gênios no Brasil que Sim. conhecem sim disso, Consegue a mas estrutura por trás disso. mas a gente precisa de uma estrutura melhor no nosso país para a gente ter mais oportunidade de investir nosso tempo e dinheiro nisso do que em ficar olhando a nossa malha tributária e esses nossos Uma problemas. briga isso, né? Mas, enfim, É. É isso, é a é regra a do jogo. regra do jogo e assim, nós temos que honrar também, né? Nós Sim, estamos num país que tem muita oportunidade, tem muito tem, desafio, tem. mas se, Maravilhoso o se país. nós formos olhar só para os desafios, a gente nem respira, Não, e eu sou né? apaixonado nesse país, por isso eu critico. Sim, Assim é como eu sou lógico. apaixonado em Uberlândia e Minas, e por isso eu critico e quero melhorar. Mas assim, eu arregaço as mangas e vou em cima também. Vamos fazer. Exato. É a diferença, Felipe, de quem quer mudar uma nação. É, Quem quer mudar uma nação, ele critica. Você fala uma palavra é, que eu gosto muito, que é criticar. Porque é, todo crítico, ele arregaça a manga primeiro para pesquisar o que está é. criticando, né? E depois para E ajudar a depois vai resolver. transformar. Diferente do reclamão. É, O reclamão, ele senta e vai reclamar. é. E vai ficar só transferindo informações que ele escuta sem saber se é falsa ou verdadeira, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. E eu acho que a IA, por exemplo, eu utilizo muito a IA hoje. Nós temos alguns clientes que nós é, trabalhamos a persona dela. E da última vez eu falei para o cliente falou assim, Alex, eu não tenho tempo, eu viajo muito, até um dos nossos patrocinadores, que ele viaja, Mato Grosso, muito, né? Porque ele é da área de pecuária, ele falou assim, Alex, eu não tenho tempo de, cara, ficar tirando foto. Eu falei, Uhum. cara, beleza, me dá 10 fotos suas e eu vou gerar todas as imagens na IA. Felipe, tem foto, tem conteúdo que nossa equipe cria para ele, que ele fala, cara, eu não tirei essa foto. Eu falei, não tirou mesmo. Eu Aí, nunca vi, eu nunca tive nesse lugar. eu não sei nem o que Maravilha. é. Então, se você pega, aí existe, nós estamos falando aqui, da gente pegar, por exemplo, essa estrutura, né, para brincar ou para ela te dar mais produtividade. Então, de fato, a empresa, o funcionário que não utilizar IA para te dar produtividade, não vai conseguir Não vai acompanhar. acompanhar.
Não vai, porque hoje eu faço uma análise de e-commerce, Felipe, de Mercado Livre, por exemplo, coisa que eu demorava 5, 6 dias para montar um dashboard. Eu conecto a IA, né, um agente IA que nós criamos com o Mercado Livre e ele me dá os insights, o Em dash em segundos. segundos. É. Não, é impossível não usar. Sim. E voltando só para encerrar aquele lado do crítico, Uhum. talvez eu tenha ficado cada vez mais crítico, porque 35 anos eu fazendo isso na Sanker, para ela ser cada dia melhor. E eu Exato. acho que isso é um ingrediente que fez a gente melhor. Sim. É você olhar o que você fez, comemorar as vitórias, mas se criticar muito para você poder fazer melhor. E primeiro, você só consegue a Evoluir, coerência e evolução, você só consegue criticar. Primeiro, antes de você criticar o que é de fora, você tem que criticar o que é dentro, sim, né? Então, aí você é olhar no é espelho, olhar no não é espelho. Aí ficar você tem jogando pedra, não. exatamente. E falar, Felipe, mais uma forma de vocês, evolução de vocês crescer. A gente já, eu falei que ia passar rápido, né, Felipe? Já foi É, 45 minutos e nós estamos aqui. Tem muito assunto para a gente falar, mas vai ter o segundo. vai ter, Vamos marcar. com Mas certeza. uma dúvida que aí é Alexson, eu acho que você também tem curiosidade. Um negócio construído, tudo já pronto, já desenhado, aí vocês resolvem receber alguém de fora, receber aporte. Aí entra a GIC. E como foi essa decisão para vocês, Felipe, ali, para você lembrar lá atrás, em 1989, vocês não pensavam nisso, né? Não, nem Alguém olhou de fora e imaginava. falou assim, eu quero fazer parte disso, né? Sim, Primeiro, como foi para vocês receber, né, e trazer o grupo, né, o GIC, e como vocês cresceram depois disso? legal. Alexson, primeiro que a gente tinha aquela dúvida e aquele medo de mineirinho do interior, né? Falar assim, cara, vai entrar um fundo aqui, eles vão tirar a nossa participação e vão tomar a empresa da gente e tal. Os advogados falam que esses fundos são tudo bicho-papão. Que nada, cara. O pessoal é muito fair, muito honesto. O pessoal lá Sim. de cima, cara, é uma visão muito bacana de, assim, quem chegou lá, quem tem grana, tem muita gente limpa, honesta e direita. O GIC foi um presente divino para nós, assim, Coisa foi, boa. para mim foi uma coroação, porque foi em pleno Covid, foi Uhum, um ano difícil, a gente estava muito para baixo com as perdas que a gente estava tendo em amigos uhum. e colegas, tal, né? Foi um período muito triste para o mundo inteiro. E a chegada de IC foi uma grata surpresa. E para mim foi uma premiação, sabe? E mais importante que o dinheiro que entrou, que, claro, foi muito importante, foi a moral que isso nos deu, a chancela. Então, o mercado começou a respeitar mais a Sankia, sabe? Os concorrentes começaram a respeitar mais a gente. Até a entrada do GIC, vivia tendo boatos que a Sankia ia ser vendida, sabe? Uhum, E aí, quando o GIC entrou, acabaram-se os boatos, ou seja, porque o GIC é conhecido no mercado inteiro como um fundo muito forte. uhum. Então, até o nosso maior concorrente, se a gente quiser, a gente compra porque o nosso sócio agora é poderoso. Ele já até me perguntou, Felipe, você quer que compre? Eu falo, cara, não, para Calma. com... Porque aí a diluição nossa vai ser muito grande. Depois eu explico para vocês esse lance da diluição. E o dor de cabeça ia ser gigantesca, né? Porque eu prefiro continuar com o desafio da Sankia e a nossa estratégia de M&A, né, de fusões e aquisições, sempre foi de adquirir soluções complementares. Exato. Eu não sou a favor de juntar com uma empresa de RP. Eu não sou a favor de comprar uma empresa de RP, Porque não é porque na nossa complementar. visão, assim, não vai agregar nada para o nosso cliente. Exato. Então, a nossa estratégia de compra sempre viu o cliente em primeiro lugar. A gente só compra soluções que vão agregar valor para os nossos clientes. E isso deu muito certo. A estratégia nossa de aquisição está indo muito bem. Então, eu entendo isso como uma nova fase, realmente a partir de dezembro, né, de 2020, a Sankia entrou numa nova fase. A gente amadureceu muito, crescemos muito, mas infelizmente num período onde a gente ficava até constrangido de comemorar. Você tem uma É ideia? verdade, na A pandemia. gente, a gente nem festejou a vitória, porque a gente tinha parentes e amigos, às vezes, morrendo por causa do Covid. Uhum. Então a gente ficou com aquele sorrisinho amarelo, falando assim, que bacana, É. tal. Mas, assim, foi realmente uma conquista incrível. Bacana, Felipe. E vai ter outra conquista, eu acho que já estão evoluindo e crescendo para isso, com as aquisições.
né? Que é Plumes, Pontotel, Sim, MindScience. Mindsight, E, Fixed. e o que vocês buscam, Felipe, em uma empresa para fazer parte do ecossistema, para brilhar os olhos de vocês, como de IC, vocês lá como os CEOs, né? O conselho. Cara, quando vocês decidem, é essa empresa que eu quero que faça parte do nosso ecossistema? Cara, a gente analisou mais de 500 Eu empresas imagino. para comprar 9 e tem mais duas em diligência aí que a gente vai fechar logo logo. Então é muito difícil. O critério nosso é muito seletivo e um dos primeiros critérios é essa aderência ao nosso Ao core. público-alvo. Então a solução tem que estar ligada aos interesses dos nossos clientes. Se não 100% da nossa carteira, que nem sempre é possível, Uhum. mas pelo menos a mais de 60% da carteira. Então a gente compra soluções que vão complementar a nossa e que tenha profissionais e fundadores que queiram ficar. Por quê? Uhum. Porque a Não nossa só quero estratégia aprender. não é de Muito destruir bom. a marca e destruir a empresa. A gente acredita na liberdade para evoluir. A gente acredita que as empresas que a gente compra continuam com suas autonomias, porque elas vão continuar ágeis. Eu acho que se você põe todo mundo num barco só, vira um transatlântico, aí fica Difícil de virar. difícil de manobrar. Então, cada empresa continua com a sua gestão com total autonomia. Lógico, a gente tem reuniões de estratégia, de alinhamento, mas e tem muita gente que quer vender e sai correndo. Ah, Então, quando a gente percebe que é esse o caso, a gente não compra, mesmo sendo um produto sexy. sim. Então, a gente olha todos esses fatores, olha alinhamento de valores, porque é muito bom você ter um sócio que está alinhado contigo na questão moral, na questão de valores. Então, até assim, são vários critérios, mas os mais importantes são esses. Tecnologia. A Ok. gente não gosta de comprar solução que não tem uma tecnologia web que esteja bem up to date, né, bem Uhum. Bem atualizada. atualizado. Então é uma série de fatores assim, mas os mais importantes são esses. Coisa boa. Felipe, para finalizarmos aqui, queria que você falasse um pouco hoje dos números da ação aqui de funcionários. Nós falamos que eram 18 lá, né? É, Hoje já são alguns. já E onde a ação está espalhada hoje, eu acho que ela está aí, se não está nos 27, tá quase. Hoje, quantas unidades? Então, fala um pouco dos big numbers da ação bacana. hoje. Hoje nós somos 1.400 funcionários mais ou menos e somando com as investidas uns 2.200. Então, Putz. somando todas as empresas é cerca de 2.200. Nós estamos no Brasil inteiro com clientes, mas com unidades a gente deve estar realmente em 20 e 24 estados mais ou menos. São 40 unidades, dessas 40, 12 são filiais. E a gente tem um faturamento hoje aproximado de 700 milhões. A gente quer chegar a 1 bi esse ano, né? A gente está com um crescimento muito ousado aí, mas eu acho que a gente vai chegar a isso lá no meio do ano que vem. Aí o sorrisão era amarelo, era branco e abre a pior. É, mas o que eu queria deixar para vocês de mensagem é o seguinte: nós temos um sonho muito grande, né, de estar transformando a sociedade através da gestão. E o mercado do RP, ele tem um trauma enorme, que é o processo de implantação. O Sim, processo de implantação de um sistema numa empresa é muito moroso, porque qualquer mexida nos processos de uma empresa, né, consultoria, acaba uhum. sendo muito complexo numa empresa. Mas nós queremos entrar para a história sendo a empresa que vai transformar esse processo esse trauma, sabe? Que vai eliminar esse trauma, que vai transformar esse processo de implantação. E eu acho que semana que vem no workshop nós vamos mostrar uma coisa, gente. Hoje eu acabei de ver a apresentação da galera que eu fiquei maravilhado. Eu vi o futuro ali. Nós vamos entregar na semana que vem, e se Deus quiser, nós vamos fazer um baita barulho no mercado, mas algo que vai abalar o mercado de RP, porque é uma entrega muito disruptiva. É uma entrega, assim, eu diria até inesperada. A hora que a gente chegar com isso para os nossos prospects e clientes, eles não vão acreditar. Infelizmente, os clientes que já implantaram não vão usufruir desse benefício, né? Porque já está implantado, mas para os novos, eles vão ter uma experiência que eu acho que não é esperada ainda nos dias de hoje. Mas
já era sonhada, no caso nosso, há mais de 5 anos que eu venho sonhando com esse projeto Coisa e eu boa. me sinto muito, muito feliz hoje. E eu estou contando isso para vocês hoje, porque foi hoje de manhã que eles me mostraram e eu fiquei emocionado. Estou até engasgando aqui, mas eu acho que Vai mexer com o a mercado. gente vai mexer com o mercado. Coisa boa, meu Mais amigo. uma vez. Mais uma vez, né? Que não é, eu acho que já não é mais novidade Não, essa, não é essa não. mexida com o mercado. É, é isso aí. Meu amigo, obrigado. Obrigado. Acho que passaram mais de uma hora, né, nesse bate-papo e como é prazeroso ver que, mesmo com tudo que está acontecendo na Sankhya, com todos esses números, que em 1989 eu acho que você nem pensava, mas você lá tinha um sonho e hoje é, isso não são só números, quando você fala desses números, são 2.200 famílias que estão levando recursos para casa, que estão levando não só gerindo, e sem contar famílias indiretas que vocês cuidam, então eu acho que Milhares. já estão, não vou falar concluído, porque propósito não se conclui, propósito se vive, Tem muito o que fazer tem ainda. muito o que fazer, mas a contribuição que vocês estão dando para essas famílias fazem diferença. Faz na minha, fez na minha, continua fazendo. Então, obrigado por não ter desistido, obrigado pelos desafios superados, obrigado pelas coisas que vão vir, que eu acho que são empresários como você que nos dá a força para fazer isso acontecer e falar assim, cara, dá certo. No Brasil, em Sim, Minas, em Uberlândia, nasceu uma empresa aqui que está indo para o mundo, né? Eu acho que o Brasil já está dominado pela Sankhya, mas tem muito mercado ainda, mas está indo para o mundo. E eu queria, Felipe, que você nos desse a honra desses 2 minutos finais, você deixasse uma mensagem para mim, para nós, né, empresários, mas eu tô aqui de carteirinha, então eu e o André tá ali, então nós vamos receber isso, mas para os empresários, que são milhares no Brasil, que às vezes estão desanimando também com uhum. algumas coisas que vão surgir. Então, olhe para aquela câmera, dê sua mensagem final, 2 minutos, e só tem um negócio no seu coração. Vai chegar para 8 bilhões de pessoas. Caramba, que maravilha. Bom, primeiro, Alex, agradecer, né, você e o André, o convite novamente. E eu diria para vocês o seguinte: realmente desistir, essa palavra não está no meu dicionário. Por várias vezes eu já caí, tá? E quando a gente cai, recentemente também eu levei 2 tombinhos que eu considero tombinhos, porque eu sou muito mais forte que isso, a Sank é muito mais forte que isso, e a gente vai vencer. E a gente tem muitos obstáculos, como eu brinquei no meio da entrevista. Infelizmente, nós estamos num país que às vezes cria mais obstáculos para você inovar e investir e facilitar a vida dos outros do que em outros países. Mas isso não é motivo nenhum para desistir, pelo contrário. E uma dica: hum, cuide bem da sua saúde, cara. Cuide muito da sua saúde física e mental. Ninguém empreende, ninguém enfrenta grandes desafios, ninguém constrói um grande negócio se não estiver se sentindo forte. Os momentos que eu mais penei na Sankhya foi quando eu estava com problema de saúde, eu estava com fragilidades que me tornavam menos corajosos. Então, cuidem demais da saúde de vocês, porque vocês vão se tornar fortes e gigantes para realizar o sonho que vocês têm. E acredite no sonho. Isso que eu contei para vocês, que eu vi hoje de manhã minha equipe mostrando, há 5 anos eu venho sonhando e eu sonhava, sonhava e contava para a turma falava: esse mineirinho tá doido. E eles sonharam comigo, junto comigo, e fizeram, construíram, pessoas geniais. Eu não adiantaria eu sonhar sozinho. Eu tive que vender esse sonho para essas pessoas geniais, eles construíram algo genial e, se Deus quiser, isso vai transformar a vida de muita gente. Então, fortaleçam para vocês fazerem a diferença, para vocês realizarem o sonho de vocês. Isso aí, obrigado, meu amigo. Uma Valeu, honra ter brother. você aqui. Um abraço. Um Obrigado, Alex. abraço. Meus Obrigadão. amigos, então, esse foi mais um Papo de Negócio. Nós falamos hoje com Felipe Calisto, da jornada do rock à revolução digital,
da gestão de pessoas ao uso estratégico de inteligência artificial para mudar a minha e a sua vida, utilizando tudo isso para fazer um mundo melhor, porque é assim que nós vamos construir o nosso mundo através de tudo isso que nós vamos completar. Então, muito obrigado. Se você chegou até aqui e não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. E você quer uma dica? Pega esse conteúdo, já que você viu, anotou tudo, e indica para 5 amigos. E fala para eles, cara, aprenda com quem faz. Muito obrigado, fique com Deus, curta e compartilhe esse episódio. E também não deixe de seguir a nossa querida Famílias Raras. Siga, aqui nós ajudamos diretamente mais de 30 famílias e indiretamente mais de 200 famílias que precisam da minha e da sua ajuda. O André e a Marina tocam esse projeto, mas não conseguem tocar sozinhos. Então siga lá, famílias.raras e ajude. A sua doação faz uma diferença enorme para nós. Agradecer mais uma vez nossos patrocinadores, Growth 7, Tem API, Split Risk, GGP, Marco Rural, Seven Seguros e muito obrigado, Sankia, por esse episódio. Fica com Deus, um grande abraço. Até a próxima. Valeu!